Histórias de lobos e coragem no deserto. Em uma noite fria e sem lua, o crepitar da fogueira iluminava os rostos rudes de um grupo de cowboys que se aqueciam perto de uma pequena clareira, no coração do deserto. O vento cortava o ar, e o farfalhar das árvores não fazia mais do que aumentar a tensão daquelas horas sombrias. Cada cowboy, com chapéu abaixado e olhares cansados, compartilhava histórias assustadoras, como sempre faziam quando o frio da noite caía sobre o acampamento. Um deles, o mais velho, com a barba grisalha e os olhos profundos, sentou-se mais perto da fogueira, os outros esperando, em silêncio, que ele começasse a falar. Ele era conhecido por ser um homem de poucas palavras, mas suas histórias sempre tinham algo de extraordinário. "Vocês querem uma história de assombração, hein?", disse ele, com uma risada baixa. "Eu posso contar sobre uma noite em que os lobos não estavam apenas caçando o gado. Eles estavam caçando nós." Todos se calaram, a tensão se tornando palpável. O cowboy recostou-se, como se recordasse a noite em que tudo aconteceu. "Foi há alguns anos, em uma das piores noites de minha vida", começou ele. "Eu estava com um grupo de garotos, alguns de primeira viagem, outros ainda tão verdes que mal sabiam segurar uma rédea direito. Tinha que guiá-los em uma travessia difícil. A noite já estava escura quando começamos a atravessar uma colina que deixava o gado bem exposto. O vento estava gélido, cortante, e a neve caía fina, mas suficiente para nos cegar e nos deixar perdidos." Ele deu uma pausa, os outros cowboys já estavam atentos, não ousando fazer barulho. "Como eu disse, os meninos mal sabiam como lidar com o rebanho. Eu tinha que guiá-los e mantê-los calmos, mas àquela hora, eu sabia que tínhamos mais problemas do que pensávamos. O cheiro da noite estava diferente, como se o vento trouxesse algo mais do que o frio. E então ouvimos a primeira uivada. Era só uma, mas quando ecoou nas colinas, eu soube o que estava vindo." Ele olhou para cada um dos cowboys, os olhos estreitando como se visse novamente a cena. Lobos estavam cercando a gente. Eles não estavam interessados no gado, não naquela noite. Eles queriam nós, os homens. Sabiam que éramos os fracos, os vulneráveis. O cowboy se inclinou para a frente, jogando mais lenha na fogueira. "Eu ordenei que os meninos se mantivessem perto do gado, e eu peguei minha carabina. Não sei se alguém já ouviu um uivo de lobos perto, mas é o som do medo, meus amigos. Eles cercaram a gente naquela noite, uma matilha faminta, faminta por sangue. Mas eu não ia deixar que aquele rebanho fosse destruído, nem pelos lobos, nem por minha própria falha. Eu fiz o que um cowboy deve fazer. Ordenei aos meninos que não se movessem, que ficassem quietos, e fui andando entre as fileiras do gado, com os lobos vigiando cada passo. Eu sabia que, se o gado entrasse em pânico, seria o fim de todos nós." Ele suspirou, olhando para as chamas da fogueira. A cada uivo, mais perto. A cada passo, o medo aumentando. E então, na hora em que eles atacaram, eu dei o grito que os meninos nunca esqueceriam: "Disparem!" Eu e eles, com nossas pistolas e rifles, atiramos para manter a matilha afastada. Não foi fácil, mas nos mantivemos firmes. A noite foi longa, e ao amanhecer, o frio ainda cortava nossos ossos, mas o rebanho estava a salvo. O cowboy sorriu, mas não com alegria. Era uma expressão de quem tinha enfrentado algo que jamais desejaria reviver. Os meninos aprenderam a ser cowboys naquela noite. Aprenderam o que significa ser parte de um rebanho e proteger o que é precioso, não importa o que esteja à espreita na escuridão. Os outros cowboys ficaram em silêncio por um momento, o som do vento e da fogueira preenchendo o vazio da noite. Então, um deles, com uma risada nervosa, quebrou o silêncio. "Bom, acho que já tivemos nossa dose de lobos por hoje, não?" Todos riram, mas a história do cowboy, com sua coragem e sabedoria, pairou sobre a fogueira como um lembrete de que, na vida de um cowboy, o verdadeiro perigo não é só o que se vê, mas também o que se ouve nas noites mais frias.